falar de um tema um pouquinho assim, bem complicado, não é muito fácil. Vamos falar sobre idolatria e a gente vai citar o nome da Igreja Católica. O objetivo não é ofender a ninguém que é católico, até porque nós amamos os católicos aqui. Acho que a maioria... Quem veio aqui do catolicismo? Acho que a grande maioria veio do catolicismo. O Brasil, nos anos 50, 60, acho que era quase 90%, mais de 90% da população era católica. Hoje já está em 50 e poucos por cento católico, está caindo, né? E a gente sabendo, na verdade, que a grande maioria nem é praticante. Muitos são católicos por tradição, né? Quantos aqui eram católicos por tradição? Porque teu pai ou teu avô era assim, né? Acho que eu também fui, e acho que a maioria daqui veio do catolicismo. A gente vai falar nisso porque acho que como orientação, não é para dizer que nós somos melhores do que os católicos, até porque a gente, infelizmente, a igreja evangélica hoje não pode atirar pedra em ninguém, e nunca deveria ter atirado, porque Jesus mandou amar a todas as pessoas. A gente não pode atirar pedra, né? A gente sabe que tem muitas, e às vezes está acontecendo muitas idolatrias até diferentes, porque o diabo não vai botar uma imagem aqui, mas o diabo vai fazer outras artimanhas para poder colocar a idolatria dentro da igreja evangélica, e a gente tem visto aí, né, pessoas adorando pessoas e por aí vai. Amém? Riquezas e tal, pessoas apaixonadas por riquezas. Não tem problema, a Bíblia não fala, não é problema ser rico, mas o amor exagerado pode ser problema. Então a gente vai... A igreja católica, ela lá no tempo de Constantino, ela foi colocada agora para ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí começou a acontecer muitas coisas, não dá para a gente falar de tudo, mas já no ano de 1500, por aí, 517, Martinho Lutero, ele levantou as 95 teses sobre a indulgência, porque a Igreja Católica, naquele momento, precisava de dinheiro, criou algumas indulgências e saía vendendo para aliviar as pessoas na hora que forem para o purgatório e por aí vai. Eu acho que como quem é católico deve, até como crente, nós orientamos que os nossos filhos não sejam crentes porque o papai é crente. Não é assim? Porque tem a sua vida pessoal com Deus. A gente dá exemplo, a gente ensina, né, mas que eles também tenham sua própria experiência com Deus. Amém? É assim que nós falamos. Então, assim, eu oriento sempre os católicos a que busquem informação direitinho. Consulte. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 6, Gálatas 1, capítulo 6... Perdão, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Deixa eu achar aqui para... Porque a nossa referência deve ser sempre a Bíblia. Amém? E ele vai falar de algo para mim que Deus tem falado muito ao meu coração. A gente, sexta-feira, tem estudado também, eu tenho estudado bastante sobre as religiões. Deus tem colocado muito no meu coração para estudar sobre eles. E, sabe, Deus tem colocado amor pelas vidas, amor pelas almas mesmo, né? Eu no princípio, quando eu ia bater a testemunha de Jeová, eu com toda a convicção, às vezes eu chegava até a ser bem duro, né? E assim o Senhor tem colocado para amá-los, né? Para não falar com amor com eles, não é por força, mas é o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que faz a obra. A gente não vai fazer um católico mudar, mas é o Espírito Santo que faz a obra, assim como ele fez na sua vida, na minha vida. É ele que faz a obra, né? E Paulo aqui ele vai ficar surpreso, ele me admira que aqui no versículo 6 do capítulo 1, estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Qual não é outro evangelho, né? Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Aí no versículo 9 ele confirma assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então,
Paulo deixou bem claro, baseado nesse texto, a gente já podia, assim, a gente vê que algumas religiões apareceram com ajuda de anjos, revelação de anjos, e Paulo já advertiu na palavra, olha, se aparecer alguém pregar evangelho diferente, não aceite. Mas a gente sabe que é uma coisa tão espiritual, a Bíblia é um livro espiritual, a gente sabe que existe um mundo espiritual, e o diabo, ele é um enganador, ele é o pai da mentira, ele enganou 1/3 dos anjos, e ele sabe, ele tem muita sabedoria para poder enganar as pessoas. E nós, a palavra de Deus foi deixada para a gente sempre consultar a palavra. Nos anos de 1500, Martinho Lutero começou a levantar as teses dele, as 95 teses sobre as indulgências, e no ano de 3 de janeiro, exatamente, de 1521, o Papa Leão X excomungou Martinho Lutero, né, da Igreja Católica. Você sabe que excomungar sabe o que acontece quando a pessoa é excomungada? Quem sabe aqui? Não sabe? Ela é expulsa da igreja, mas ela vai, quando ela morre, ela vai para onde? Direto para o inferno. A igreja determina, você vai, porque eles creem que foi dada a chave. Lembra quando Jesus falou que ia dar para Pedro a chave? Então, o que eles fizerem aqui, o que eles ligassem aqui, seria ligado nos céus. Então, a pessoa está condenada, não tem mais salvação para aquela pessoa. Quando ela morrer, ela vai direto para o inferno. Martinho Lutero lutou pela justificação pela fé e somente as Escrituras. Naquele período começou a acrescentar vários livros, né? Alguns outros livros foram aparecendo e ele manteve assim a posição de que somente a palavra. Somente a palavra. Porque começaram a aparecer algumas coisas que não batia. E ele começando a ler a palavra, poucas pessoas tinham acesso à palavra naquele tempo, sabia disso? Poucas pessoas tinham acesso à palavra naquele tempo. Então, era fácil de manipular, de dominar, porque quem tinha o controle, e se existiam outras maneiras, outras coisas fora da Bíblia, passava para o povo pensava que era de Deus. Porque eles tinham autoridade, eles eram a autoridade espiritual naquela época. Então, Martinho Lutero começou a lutar contra essas coisas e começou a querer que as pessoas tivessem acesso à palavra. Mas a igreja católica, naquele tempo, a gente não está falando contra os católicos. Preste atenção, não é contra os católicos, é contra os ensinamentos da igreja católica. E a gente precisa conhecer, para a gente poder... Acho que, quando eu era católico, eu nunca procurei saber essas coisas aqui. Eu vou falar algumas coisas que para mim é surpresa. Eu não sabia muitas coisas. Então, a Igreja Católica, ela condenou isso, né, porque eles acreditam lá, você pode ler no Concílio Ecumênico de Trento. Quem já ouviu falar no Concílio Ecumênico de Trento? Que foi uma pré-reforma. O imperador daquela época, ele queria que se resolvesse essa situação de que Martinho Lutero estava se rebelando contra a igreja e queria que se resolvesse essa situação de uma maneira amigável, que voltassem à unidade da fé. Mas não aconteceu, a gente sabe que isso não aconteceu, mas na verdade, os católicos, eles acreditavam que a salvação era pela fé e pelas obras. Tá lá, você pode ver lá, se você digitar, eu botei até aqui, ó, Concílio Ecumênico de Trento. Você pode digitar no seu telefone mesmo, depois em casa. Eu aconselho a todo católico a ler. Né? Mas deve ser assim, lendo e aqui, ó, palavra. Comparando com a palavra. E você vai ver vários pontos aqui. É bem grande, ó, bem grande mesmo. Tem muita informação. E essa questão da fé e obras está lá na seção 6, capítulo 10, você pode ler depois em casa, e muitas outras. Eu separei aqui alguns pontos. Olha, a primeira fonte de revelação deles não era só a Bíblia. A Bíblia deles é a Vulgata Latina, e eles acrescentaram os 7 livros apócrifos. Quantos já sabem que a Igreja Católica, o Antigo Testamento é diferente do nosso, né? O pastor Márcio já explicou isso aqui na classe várias vezes, e eu não posso entrar em detalhes disso aí, mas só para que você saiba que os livros apócrifos que estão contidos no livro, são 7 livros apócrifos que estão contidos no Antigo Testamento do livro da Igreja Católica. E eles também têm outras fontes de inspiração, que são os concílios de cardeais e a Sagrada Tradição, que eles consideram também
Revelação. Como que aquele texto que Paulo falou, ali, de repente, só foi para aquele local ali, né? Não tem validade geral, porque é como se o Espírito Santo estivesse continuando dando coisas novas, contrariando a palavra que Paulo falou. E a gente sabe que o Espírito Santo ele não vai contrariar o quê? A palavra de Deus. Então, o único, assim, o livro revelado por Deus, que a gente tem a referência de fé para nossas vidas, qual é? A Bíblia. O Espírito Santo vai confirmar tudo o que está na Bíblia. Qualquer coisa nova. Na igreja evangélica já surgiu há um tempo atrás, no norte aqui, pasmem, um pastor começava já a abrir portas de carro para anjos entrarem, coisas assim, e ele teve uma visão, o sonho, eu não me lembro muito bem, ele foi até o céu e ele falou que Deus estava muito, muito, muito furioso com Jesus, porque Jesus não tinha feito o trabalho completo e ele ia fazer agora o trabalho que Jesus não terminou. Então, aí, gente, o que você tem que fazer? Aceitar? Não, você tem que fazer como os crentes de Bereia. O pastor Márcio até citou, eu até coloquei aqui, como os crentes de Bereia. Consultavam a palavra, examinavam a palavra. E era exatamente o que Martinho Lutero começou a fazer. Ele começou a pegar as coisas que a Igreja Católica naquele tempo estava ensinando e começou a comparar com a palavra, e não batia com a palavra. Aí, deu no que deu. Começou a grande reforma. Então, eu peguei alguns sacramentos aqui que são importantes para a Igreja Católica, como o celibato, a confissão auricular, a unção com óleo, o matrimônio, vocação, culto dos santos e das relíquias, que está lá na seção 25, doutrina do purgatório e das indulgências, também está na seção 25 desse concílio de Trento, ecumênico de Trento. Algumas doutrinas básicas, que você... Gente, eu peguei algumas. Se você pegar todas elas, todas as informações e começar a comparar com a Bíblia, muitas delas nem existem na Bíblia. Não está na Bíblia. Então, como crente, se eu começo, o pastor Márcio ainda citou hoje aqui na escola dominical, se nós começarmos a pregar heresia aqui para vocês, coisas novas que não estão em linha com a palavra, qual é o papel de vocês? Aceitar? Questionar. Epa, que isso, pastor? Procurar, vem falar comigo. Amém? Pastor Márcio falou isso ou não falou? Pastor Márcio era testemunho. Quem esteve aqui na escola dominical, ele falou isso aqui. Eu nem sabia que eu ia pregar, falar sobre essas coisas. Então, a Igreja Católica, eles ensinam que a estrutura que é a igreja, né? A igreja, estrutura. E a gente repara que, às vezes, a gente vem com algumas coisas da Igreja Católica, né? A gente continua hoje ainda, muitas pessoas têm esse entendimento, né? Não mudou ainda a mentalidade nesse entendimento, pensando que é a estrutura que é a igreja. Quem é a igreja bíblica na Bíblia? Mais alto. Quem é? Somos nós. Aí muitas pessoas têm um entendimento ainda do prédio, das coisas, né? Fora da Igreja Católica, não existe salvação. E você vai lendo ali o concílio, você vai vendo que sempre quem não concorda com isso vai ser excomungado. Quem não concorda com isso vai ser excomungado. Quem não concorda com mais isso vai ser excomungado. Então, sempre havia a ameaça de ser excomungado. E as pessoas, por inocência, a maioria, não tinha acesso à palavra. O que acontecia? Se submetia com medo. Um medo. O medo assustava e as pessoas obedeciam cegamente. O padre é o mediador entre o católico e Deus. Ele pode perdoar pecados. O milagre da transubstanciação, o pão e vinho, né, que representa o corpo e o sangue, para eles é literal. É literal isso. O Papa é o cabeça da igreja e só pode ser julgado por Deus. O Papa é o sucessor de Pedro. E tem muito mais coisas. Depois, com o passar do tempo, foram acrescentando outras coisas, como, por exemplo, Maria, ela ressuscitou e foi assunta aos céus, ela morreu virgem, coisas assim que foram surgindo em muitas pessoas. Inclusive, eles falam que Maria é mãe de Deus, né? Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo ela é mãe de Deus. Mas eles esquecem de que Jesus também foi 100% homem. Amém? Ela foi mãe de Jesus na sua natureza humana. E ela está, para eles, ela está sentada, reinando, ela é intercessora. Gente, quando a gente pega e examina as Escrituras, não tem base para isso.
Acho que a maioria dos católicos seguem por tradição. Porque papai falou, porque mamãe falou. Não é assim? A gente, quem seguia, quem entendia isso aí como sendo uma verdade absoluta na sua vida? Quando eu era católico. Eu servia, eu cria nisso, para mim era a verdade absoluta. Eu confiava tanto nas pessoas que eu não precisava nem consultar a palavra. Porque me falaram por tradição, meus pais, não, é isso que é certo. E meus pais, coitados, aí da mesma forma, você vai ver, não, porque os pais deles passaram, e vai chegando lá atrás, e vai chegando lá atrás, vai chegando lá atrás, vai vindo assim de tradição em tradição, as pessoas nem sabem de nada, aí vai chegando até lá no tempo, né, das indulgências, que começou pelo medo, começou a ser obrigado, então a pessoa começou a servir, vem passando de tempo em tempo, e muitos nem têm conhecimento dessa verdade, da verdade para a gente. A gente tem que pregar sobre isso, ensinar, porque a verdade liberta. Amém? A verdade liberta e a mentira escraviza. Quem é a verdade? Jesus. Jesus falou, conhecereis a verdade, né, lá no livro de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, é no amor. A gente não vai pegar uma pessoa e convencê-la. Quem faz a obra, eu já fui assim. Minha esposa era católica e eu queria que ela se convertesse já por força. Está na Bíblia, você está escrito na Bíblia. Ela sabe disso, ela está aqui. Eu, crente, estou fazendo a obra de Deus, eu queria fazer por força. Até entender, eu era novo na fé, eu não sabia que era o Espírito de Deus que fazia a obra. Né? E tem que ser assim, gente, a gente tem que amar os católicos. Eu tenho parentes católicos, eu tenho amigos católicos, e são pessoas maravilhosas. E olha, às vezes tem um testemunho melhor do que, às vezes, até muitos crentes. Né? Testemunho de pessoas muito tremendas. E a gente tem que amar essas pessoas também. Tem que amar, porque a gente precisa... A verdade, a gente não pode deixar de falar a verdade. A gente não pode deixar de falar a verdade. O tema de hoje é idolatria, que essa primeira parte já tomou bastante tempo. Quero ver se a gente fala bastante sobre idolatria aqui hoje. Idolatria é adoração ou culto que se oferece a um ídolo. Amor e admiração exagerada a uma pessoa ou coisas. Então, não é somente a imagem, né, a idolatria, né, que a imagem ela vai virar um ídolo para a pessoa e vira um Deus para aquela pessoa, mas a gente vai ver o que a luz da palavra, o que a Bíblia diz sobre isso. Tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas é idolatria, né? Pode ser, nós somos criados para adorar a Deus. Deus criou a gente para adorá-lo, né? Mas, na verdade, se a gente não adora a Deus, a gente vai acabar adorando qualquer outra coisa. Às vezes a gente pode adorar esposo ou esposa, pode adorar um time de futebol, um jogador, um cantor de rock, ou seja lá, a gente pode adorar dinheiro, as riquezas, pode virar uma adoração em nossa vida, e aí a gente deixa de adorar a Deus para adorar a outras coisas. Há 3 tipos de idolatria, basicamente, são ídolos, né? Eu tenho vários textos, se você quiser depois ler em casa, Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5, Isaías 41, versículo 29, Isaías 44, 10, Isaías 45, 20, Ezequiel capítulo 8, versículo 9 até o 14, Jeremias capítulo 10, versículo 1 até o 16. Hoje, com a tecnologia, com a facilidade de termos acesso à Bíblia, só é enganado mesmo porque a pessoa, às vezes, está presa nas tradições e ela, às vezes, não se acomodou e não quer buscar se informar. Porque acesso à Bíblia, nós vivemos num país que aqui, às vezes, a gente tem 10 Bíblias, ou às vezes, até no telefone, no iPad, tem tudo hoje, tem Bíblia. Você só não checa porque você não quer. Porque está na Bíblia e a gente tem que examinar a palavra. Tudo que se é pregado aqui, a gente sempre fala, tem que ser examinado na palavra. Tem que estar em linha com a palavra. O nosso compromisso deste ministério é com a verdade de Deus. Porque nós entendemos que é a verdade que liberta. Não podemos deixar de pregar essa verdade.
Então, a gente vê ídolos, a gente vê adoração a pessoas, tem Atos, tem um exemplo lá, capítulo 14, versículo 8 até o 15, Paulo é chamado de o deus Mercúrio, e Barnabé é chamado de Júpiter, o deus Júpiter. Amor ao dinheiro, a Bíblia fala claramente sobre isso. Agora, no hinduísmo existe mais ou menos 330 milhões de deuses. Você sabe que eles adoram até rato. E, gente, é muito triste isso, é muito triste. Vaca e outros deuses, tudo ali é Deus para eles. A gente tem que amar essas vidas. A gente tem que orar por essas vidas. A gente tem que, não é fácil, não. Você imagina se você chega lá, vai lá um evangelista e fala, Jesus é Deus. Gente, você vê quem quer Jesus como Deus, é fácil, a maioria vai lá na frente e aceita. O pastor Márcio falou uma vez aqui também, a maioria vai porque há mais um Deus, não faz diferença. Então é mais um Deus para eles aceitam tudo que é Deus, né? Mas não teve aquele encontro. Existem pessoas que se convertem de verdade quando tem um encontro de verdade como Jesus, porque precisa ser um encontro assim sobrenatural, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um cara muito religioso e Jesus apareceu para ele e assim teve um encontro. Então a gente precisa orar para que Deus dê estratégia, para que levante missionários, para que levante pessoas que amem essas vidas, que orem para que o Senhor faça uma obra tremenda naquele lugar. Agora a gente vai ler Êxodo capítulo 20, versículo 3. A gente vai citar o primeiro e o segundo mandamento do Antigo Testamento. Amém? A gente usa o Antigo Testamento como referência, a gente deve usar o Antigo Testamento porque nós, apesar de vivermos na nova aliança, que é uma aliança superior, mas existem algumas práticas na antiga aliança, alguns ensinamentos na antiga aliança que elas são confirmadas na aliança de Cristo. Amém? Então, a gente pode usar como exemplo para aprender e tem validade, sim, ainda hoje, algumas coisas baseado na confirmação da primeira aliança, na última aliança que é a de Cristo. Êxodo 20, versículo 3, fala assim, não terás outros deuses diante de mim. É muito claro isso na Bíblia, a gente sabe que só existe um Deus, não pode adorar a outro Deus. Aí vem no versículo 4, ele fala, esse foi o primeiro mandamento, aí não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. É muito claro que Deus fala, não farás para ti imagem. Vai lá, versículo 5. E não as adorarás. Na minha versão fala, não te encurvarás, nem lhes dará culto. Na minha versão fala que assim, nem as servirás, que é a mesma coisa de dar culto. Servir, quando a gente presta culto para santos ou imagens, a gente está idolatrando, né? A gente está fazendo o que o Senhor falou para não fazer, o que a Bíblia diz para não fazer. Fala assim, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Então, a gente pode fazer um teste. Você repara quando Deus deu as leis para Moisés, já não demorou muito tempo, o povo já estava idolatrando. Você sabia disso? Lá em Êxodo capítulo 32. Olha aqui o que Deus vai falar aqui. 32, versículo 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Gente, olha, você já vê que já tem a reprovação de Deus aqui, logo de cara. Deus falou assim, o teu povo, Moisés, porque esse povo tem coração duro e não quer me servir. Moisés foi um grande intercessor daquele povo. E ele fala, o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido e o adoram. E lhe sacrificam, e que na verdade estão servindo a esses deuses, E dizem, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Rapidamente Deus falou, já abandonaram a verdade, e já começaram, já abandonaram a Deus tão rápido. Como é que é fácil se eles reclamaram, Moisés está demorando muito, faça aí para a gente outros deuses.
Por isso que eu falo, se você não tem uma vida em comunhão com Deus, você provavelmente vai começar a adorar outra coisa. Porque Deus criou a gente para adorá-lo. Então, a gente tem que estar com a nossa vida sempre muito próxima a Ele. Então, vamos fazer um teste aqui para ver se a gente tem realmente, se a gente... Eu era católico, eu confesso que eu adorava imagens. A gente escuta hoje, não, a gente não adora a imagem, a gente venera. Eu, particularmente, a gente pode fazer um teste se essa imagem era um ídolo para mim ou não. Para mim era na minha época. Como católico era. A gente pode fazer um teste. A Bíblia dá 3 atributos. Eu peguei 3 atributos para Deus, que é, quem sabe, onisciência, onipresença e onipotência, né? Onisciência, somente Deus. A Bíblia é bem clara que somente Deus sabe o que a gente pensa. Somente Deus sabe o que a gente pensa, né? O teu irmão do lado não sabe, ninguém sabe, só Deus, Ele sonda os nossos corações. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Então Ele conhece, Deus é onipotente porque só Deus é o Deus do impossível. A Bíblia é muito clara nisso. E onipresente porque Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Deus está aqui conosco, tem igreja adorando a Deus de outro lugar e Deus está presente também lá. Amém? Quantos concordam com isso? A Bíblia dá base para isso, a gente confirma isso na Bíblia. Agora, você imagina um santo. Um santo, porque existem milhares de santos. Você imagina um santo, uma pessoa que está no Brasil, outra está aqui, outra está lá em Angola. Começa a falar com ela, a orar para ela. O que eles estão dizendo? Que ela está o quê? Ao mesmo tempo em vários lugares. Amém? Você está me entendendo? Está pegando o raciocínio? Ao mesmo lugar. Agora, não sei se você já orou em silêncio. Quantos já oraram assim em silêncio com a mente para santos? Quantos aqui já oraram assim? Ninguém? Eu já fiz. Amém. Eu já fiz. Tem algumas pessoas aí que levantaram. Eu já fiz isso. O que eu estou dizendo quando eu fiz isso? Que ela lê a minha mente. Então, eu estou dizendo que, para mim, ela é Deus. Quando eu oro em silêncio para uma imagem, eu me curvo sabe, meu coração se curva, né? Eu já estou pedindo a ela em mente, já para mim já virou Deus. E a Bíblia é muito clara, por isso que Deus fala para não fazer imagens, porque vira ídolo, e depois a gente começa a servi-la, né, e começa a crer. Então, quando a gente também, por exemplo, a gente tem uma situação difícil, o médico falou, não tem mais cura, né, aí você começa a fazer pedido para esse santo. Aí a gente vê que foi canonizado há pouco tempo, se eu não me engano, aí uma santa que operou alguns sinais e milagres. A gente sabe quem opera os milagres? Deus que opera. Mas se a gente atribui para essas coisas, para essas imagens, a gente está falando que ela é Deus na nossa vida. E a Bíblia é muito clara, gente. Olha, Salmo 115, versículo 4 até o versículo 8. Eu já vou até pular a primeira parte aqui, já vou direto no versículo 4. Né? No versículo 3 fala, no céu está o nosso Deus e tudo que faz lhe agrada. No versículo 4, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Vai lá, versículo 5. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Versículo 7. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem. Tornem-se semelhantes. Como é que a pessoa fica? A pessoa que faz, ela fica igual a eles. Fica surda, fica cega, né, fica paralisada. A sua vida espiritual não tem relacionamento com Deus, porque, na verdade, não são deuses. A gente sabe, na verdade, que são demônios que usam, que fazem coisas para poder levar o povo ao engano, para se desviar, deixar de adorar ao Deus verdadeiro. E não somente fala ali, olha o que fala mais na frente. Não tornando semelhante a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Se a tua confiança era no santo, aí você se torna espiritualmente cego,
surdo. A gente podia dar uma mensagem daí, porque a Bíblia tem mensagem para quem é cego e surdo. Jesus veio para abrir os olhos, o Espírito fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a gente sabe que existe um mundo espiritual, existe uma verdade, e o diabo ele começa a levar engano às pessoas para começarem a desviar a nossa adoração para a gente adorar a outros deuses. Peguei um exemplo, se a gente vê um roqueiro, repara um roqueiro, ele começa a botar um montão de piercing, né? Um montão de coisa, e tatuagem, e as roupas, e começa a ir para as drogas, e começa na prostituição, fazendo um montão de coisas erradas. Aí aquelas pessoas que são seguidoras, que têm esse camarada como ídolo na vida deles, a confiança, e querem imitar esse cara. Você repara que as pessoas que começam a idolatrar esse roqueiro, estou citando um exemplo só dele, né? O que acontece com elas? Elas começam o quê? A fazer a mesma coisa. Repara bem, é imitação, gente. Porque é fácil, a gente se desvia rapidinho. A gente viu que o povo se desviou rapidinho. A gente, se não tiver o nosso coração apegado a Deus, assim, olhando para o Senhor, o diabo vai fazer a gente começar a desviar e começar a criar outros deuses nas nossas vidas. E podem ser pessoas também. Queria pegar um texto aqui, que eu amo esse texto, porque... E outra coisa, Jesus, a Bíblia não tem nenhuma informação de... Quem sabe na Bíblia onde está que Jesus ele tinha cabelo encaracoladinho, cabelo comprido, era barbudo? Tem alguma informação na Bíblia? Tem alguma informação desse Jesus que a gente vê em imagens, em fotos? Alguém tem? Por favor, me ajude. Se tiver, me ajude, me avise, porque não tem. Porque não é para ser feito. Porque se tivesse essas informações, com certeza Deus sabia que nós íamos fazer umas imagens. E, na verdade, a gente ia parar. Eu tenho Jesus dentro da minha bolsa, eu tenho Jesus dentro aqui do meu bolso, eu tenho Jesus na minha casa, na foto, eu tenho Jesus. Mas o propósito aqui é que a palavra é a revelação de Cristo e é para ser guardada onde a palavra? Nos nossos corações. Por isso que não tem nenhuma informação, porque a Bíblia não se contradiz. Então, pega aí um texto de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, olha aqui. Agora, pois, ele fala, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Moisés está passando, olha, Josué estava ali no final ali da carreira dele, era o último capítulo de Josué, ele já cumpriu aquela carreira dele, guardou a fé, e agora ele vai chamar o povo, junto o povo, como Moisés, você vê a mesma coisa, Moisés passando as instruções, e ele fala para o povo, olha, guardai, serviu com integridade, com fidelidade, para não se corromper para outros deuses. Aí ele vai lá, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Talvez ele conhecesse, né, que alguns ali tinham deuses escondidos, algumas práticas que às vezes as pessoas estavam... Olha, ele fala assim, os deuses dos seus pais, que talvez os pais deles serviram lá no Egito, e aquele povo já morreu ali no deserto pela rebeldia, né? E aí os filhos agora estão servindo e praticando por tradição, talvez Josué se mencionando, olha, pela referência de vocês estão servindo aos mesmos deuses que foi passado para vocês aí, que na verdade não são deuses. Mas ele servindo, ele fala, servi ao Senhor. Josué é bem claro, ó, servi ao Senhor, versículo 15. Aí ele continua no versículo 15. Porém, agora, pois, temei ao Senhor, vai estar aí no 15. 15? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, olha só, não dá para ficar. Eu entendo esse texto, não dá, ou serve ao Senhor ou serve a outros deuses. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, né, por tradição, né, que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, não só os deuses que os pais deles passaram para eles, mas os deuses que aquele povo, a terra que eles estavam naquele momento ali, ó, ou vocês têm que fazer uma escolha, talvez ele sabia que o povo tinha uma tendência a querer ter um Deus,
né? E Josué claramente, ó, servia ao Senhor. Aí Josué fala a posição dele agora, porque o líder tem que se manifestar na posição dele. Ele fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos fazer uma escolha em nossas vidas. Não dá para ter outros deuses. Ou a gente serve ao Senhor, ou vai acabar servindo a outros deuses. E a gente não pode, olha, eu falo para vocês, católico, ou seja lá, ou até crente mesmo, você vai arriscar a sua eternidade por tradições, porque meu pai falou, e se teu pai está errado, porque o meu avô falou, e se teu avô começou errado? Nunca sondou, nunca buscou na palavra a verdade, a gente vai arriscar a nossa eternidade. É coisa séria, porque o diabo, ele leva o engano para fazer você cair, se perder. E Josué muito firme mesmo na posição, e ele no versículo 16, ele fala assim, ó, então respondeu o povo e disse, longe de nós, ou em uma versão fala, nunca, Josué, nunca abandonaremos o Senhor para servirmos a outros deuses. Aquele povo fez um pacto. E Josué, no versículo seguinte, eu não botei nem aí não, mas você pode ler depois em casa, Josué fala, vocês têm certeza disso? Porque muitas das vezes, na frente das pessoas, né, Jesus mesmo falou isso, olha, com os lábios me louvam, mas o coração está longe. Talvez Josué tivesse percebido que não era tão sincero aquilo, mas, sabe, você vai vendo que vai havendo um diálogo entre Josué e o povo, e Josué querendo que eles tivessem convicção dessa decisão. Mas a verdade que já acabou o livro de Josué 24, já começa o livro de Juízes. Em Juízes capítulo 2, já no capítulo 2, Deus vai alertar, olha, cuidado com os deuses dessa terra. Gente, não demorou muito, já aí você pode botar o versículo 10 de Juízes 2, você vai ver ali, ó. Toda aquela geração que fez pacto com Josué ali, que confirmaram, nunca vamos abandonar, olha o que eles fizeram. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela, o que aconteceu? Se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Olha só, gente, sabe o que isso fala para mim? Que na frente de todo mundo lá era assim, não, nunca vamos abandonar a esse Deus. Mas, na verdade, dentro das tendas ou dentro de casa, o que acontecia? Adorava outros deuses. Não serviram a Deus. Não tiveram nem o cuidado de passar para os filhos. Quantas vezes a gente, na frente das pessoas, a gente não levanta as mãos, só existe um Deus, mas dentro de casa, a verdade é outra. A verdade é outra. E a gente vê isso aqui, ó, aquela geração que viu Deus operar sinais e maravilhas, não passou para os seus filhos. Aí no versículo 11, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram a outros deuses. Olha só, gente, é muito sério isso. Os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Olha que coisa triste. Você vai lendo já no Juízes capítulo 6, sabe o que aconteceu? Porque é isso que o diabo faz. O diabo faz você adorar outros deuses, até outros deuses, porque ele quer escravizar a sua vida. Ele quer levar você para as cavernas, para ficar escravizado, dependendo dele, ser miserável espiritualmente, não conhecer a esse Deus que é misericordioso e é bom. Já no capítulo 6, você vai ver que os midianitas escravizavam a esse povo, o povo de Deus, porque deixaram a Deus. Capítulo 6 aí, mas Deus continua sendo Deus de misericórdia. O povo clama e Deus levanta
Gideão, e Gideão é usado por Deus para libertar. Deus dá ordem, derruba esses altares, a esses deuses que estão aí, e ele derruba, ele obedece a Deus, e Deus opera maravilhas. Amados, a gente precisa fazer decisão nessa vida. Não dá para servir a outros deuses. Não dá para servir. Não dá para ter outros deuses. A Bíblia, ela menciona, você vai vendo a história dos reis, não sei se você já reparou, sempre começa assim, começou fulano a fazer o que era mal perante o Senhor. Você vai ver na história por quê? Servindo a outros deuses, aos deuses dos seus pais, por tradição, vai passando. Né? Várias vezes você vê vários reis de Israel, várias vezes reis de Judá fizeram o que era mal perante o Senhor, porque se desviaram, serviram aos deuses dos seus pais, começaram a fazer altares e isso, mais isso, a imagem para cá ou para lá, e começou aquela idolatria completa. A gente acha isso em vários textos na Bíblia. A gente tem que ser, sabe, como Sadraque, Mesaque, Abednego. Olha o que eles fizeram, Daniel capítulo 3, versículo 11, se puder colocar aí para a gente ler, e o versículo 14 direto, para a gente falar sobre isso. A qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Não precisa passar mais não. O que eles fizeram? Eles adoraram? Não. Olha, sabe o que eles falaram para o rei? Se quiser, ameaçou esquentar mais vezes a fornalha. Esses homens, se Deus quiser livrar a gente, vai livrar. Se não, pode lançar a gente na fornalha. Porque o coração reto, eles sabiam que se eles se curvassem ali, eles iam ser escravos do diabo. Como eu imagino que no meio daquele povo ali, muitos conheciam até o Deus de verdade, mas se curvaram e se renderam a ele. Mas esses três, e eles fizeram, pela posição firme no Senhor, fizeram a diferença, impactaram a vida do rei Nabucodonosor. Pelo testemunho. Porque Deus, gente, Deus não quer, gente, que a gente sirva a outro Deus. Não precisa, nós não precisamos de outro Deus. A gente precisa fazer uma escolha na nossa vida. Em Atos capítulo 15, já no Novo Testamento, a gente vai ver ali, olha, para se abster de coisas sacrificadas a ídolos. O concílio de Atos capítulo 15, claramente, né, as pessoas queriam, já sabiam do risco de idolatria e os apóstolos orientando a igreja. A gente vê hoje pessoas participando de Halloween, Cosme e Damião e de muitas outras celebrações que não são bíblicas, que levam a idolatria a outros deuses, que fazem os nossos corações levar confiança a essas coisas e experimentar coisas que não é de Deus. A gente tem que tomar uma decisão. No tempo lá da igreja primitiva já existia o comércio de imagens. Você sabia disso, que existia comércio de imagens? Paulo foi pregar numa cidade, e eles pregando lá a palavra de Deus, olha o que aconteceu em Atos capítulo 19, versículo 26 e 28. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, aqui são os homens da cidade falando, em toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Quer dizer, Paulo estava pregando a verdade e muitas pessoas estavam saindo daquela idolatria, mas os homens estavam preocupados afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Para eles era um perigo. Aí no versículo 27 fala assim, não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, mas como também que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Diana de Efésios. Olha só, por causa de quê que eles estavam interessados? Dinheiro. E tem muito negócio em venda de imagens. Muito. Será que estão interessados realmente que você sirva a Deus? Ou quer que a sua fé fique apegada a ídolos feitos por mãos humanas que não são deuses? Você não precisa acreditar em mim. Veja na palavra.
sonda na palavra. Eu não estou trazendo nada novo, estou trazendo o que a palavra, simplesmente a pura palavra diz. Hoje, existem igrejas evangélicas que têm idolatria, muita idolatria. Idolatria de cantores, de líderes que chamam para si, levam pessoas a confiarem nelas, tomam o lugar de Deus. A mensagem da prosperidade, ela é uma mensagem que leva a gente a querer ter só riquezas e riquezas e riquezas. Quem pode estar por trás disso? O diabo. Porque a gente pode fazer de um dinheiro o nosso ídolo, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa força, né? O dinheiro, a gente sabe, muitas pessoas acabam idolatrando o dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 fala: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Olha só. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O diabo vai fazer hoje, botar uma imagem dentro das igrejas evangélicas? Não, isso a gente não vai aceitar, mas ele vai tentar de outra maneira criar outras formas de deuses em nossas vidas para a gente deixar de adorar ao Deus verdadeiro. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, né? E eu queria fechar aqui para você em Mateus capítulo 6, versículo 24, e já pedir para que a gente fique de pé, para a gente orar a Deus em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E eu quero repetir as palavras de Josué para a sua vida hoje. Josué capítulo 24, versículo 14. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos, ou talvez se quiser repetir a palavra que Josué falou em 24, versículo 14, não, versículo 15. Versículo 15. E aí não? Porém, vamos ficar de pé, meus amados, para a gente já orar a Deus. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Aos deuses a quem serviram os vossos pais, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir, dá a mão à sua esposa, se seu filho está próximo aí, fala assim: olha, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.